E agora nós vamos conversar aqui, no microfone aberto de hoje, com o Inspetor Cabral. Ele que foi eleito vereador em Dourados e está como vice-presidente da Câmara Municipal da cidade. Primeiramente, Inspetor Cabral, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui, inclusive conhecendo, né, os novos estúdios da Massa FM. Seja bem-vindo, tá? Bom dia, Ginês. Eu que agradeço aí a você, ao convite, a toda a sua equipe, né? É um prazer estar aqui hoje para falar com você, conhecer as estruturas dessa rádio que está chegando e está pegando em Dourados. Tá pegando, né? Tá pegando. E que bom que você tá aqui. Cabral, a gente falou lá no comecinho do jornal, e eu sei que você se posicionou sobre esse assunto. Então, antes da gente falar mais sobre a visão do Inspetor Cabral, do trabalho dele em frente à Câmara e estreando como vice-presidente da Câmara, né? Uma missão aí bastante importante. Mas antes disso, de falar um pouquinho mais de política, nós falamos aqui sobre mais uma agressão na UPA. Né? E dessa vez, né, foi uma pessoa da área de enfermagem, uma mulher que foi agredida, e o Jonathan estava passando essas informações para a gente. É o terceiro caso de agressão na UPA este ano, né? E eu vi que você se posicionou nas redes sociais. Qual que é a tua leitura disso tudo? Então, Ginês, eu estava deslocando para cá e ouvindo, né, comentário de vocês, a reportagem. E assim, como funcionário da segurança pública, 24 anos que a gente atua na Guarda Municipal, é preocupante. Por isso que é um posicionamento que eu tive que tomar lá na tribuna da Câmara, mas é um posicionamento também que nós temos que discutir. Não discutir apenas como vereador, mas como segurança pública. Você citou aí 3 casos, mas eu particularmente já sei de vários outros casos, né? Ontem à noite fui procurado por outro enfermeiro que foi agredido também em posto de saúde, né? E essa semana, na quarta-feira, nós tivemos um posto de saúde que os funcionários tiveram que ser trancados dentro do estabelecimento até a chegada da Guarda Municipal, onde uma usuária de droga estava lá atacando pedra, tentando adentrar o estabelecimento. Então, assim, é preocupante o que vem acontecendo, né, com a saúde. Eu falo a saúde porque, às vezes, nós estamos condicionando a fragilidade no atendimento à saúde aos funcionários públicos, né, e nós não podemos fazer isso. E talvez essa demanda ou essa forma que a gente está fiscalizando, né, eu falo a gente, que os vereadores estão fiscalizando, demonstra para a população que o problema da saúde é o funcionário. E aí a população fragilizada vai buscar o atendimento de forma já estressada, com doente, sentindo dor, ela acha que se resolve com a violência. Então, assim, nós não podemos admitir esse tipo de violência, não aceitamos de hipótese nenhuma. Nós temos que mudar a forma de trabalhar a saúde em Dourados e não dessa forma. Você chega lá hoje, aí eu quero ser atendido. Pra você ter uma ideia, eu tive conversando com alguns médicos, tem alguns pacientes que chegam lá, eles pedem pro médico o remédio que eles querem. Ah, eu quero o remédio tal. Eu quero o remédio tal, eu tô sentindo dor tal, eu quero que o senhor faz o exame tal, porque eu tenho o meu direito, sabe? Eles estão assim achando que devido ao tipo de fiscalização, o tipo que está colocando aí na rede social, eles têm uma prioridade de chegar e ser atendido do jeito que eles entendem. Então, assim, o médico, ele passou por uma faculdade, ele tem toda, até a responsabilidade, né, de medicar. Como que você vai dar uma automedicação para um paciente que ele quer tomar daquele jeito? E isso tem gerado, assim, impaciência, né, a quem está procurando atendimento médico, tanto na UPA, nos postos de saúde, nos hospitais. E, assim, é preocupante. Outra preocupação, e eu falo agora na área de segurança, o Hospital da Vida nós temos visto, e assim, é um conjunto que não envolve só, você vê pessoas questionando, então, cadê a Guarda Municipal? Agora, se você pegar e colocar uma guarnição em cada posto de saúde, e uma equipe na UPA, uma equipe no Hospital da Vida, aí nós vamos ter que ter um batalhão da Guarda Municipal, né? Nós vamos ter que... e é difícil. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Para quem está ouvindo a Massa FM hoje, porque a gente abrange não só Dourados, a gente abrange quase 20 municípios aqui da região de Dourados. O Inspetor Cabral, ele é da Guarda Municipal, como ele mesmo disse, há mais de 20 anos e foi eleito vereador. Quando você fala da questão da saúde, mas também envolve segurança pública, era exatamente esse ponto importante. É igual a escola. A gente não consegue colocar ou um guarda, uma equipe da guarda em todos os pontos da cidade. Seria humanamente impossível. Mas como que você avalia, inspetor, qual seria a medida do ponto de vista de segurança
para que a gente consiga, pelo menos para o servidor que está ali trabalhando, que enfrenta uma situação dessa às vezes, qual que seria a lógica do ponto de vista de segurança pública, sem falar da saúde? Ginês, hoje eu falo assim, a guarda tem priorizado o atendimento ao servidor público, né? Tanto é que a determinação do comando anterior, desse atual comandante, né? E até nossa, é a prioridade ao servidor público, né? Houve um chamado num posto de saúde, de uma escola, a guarnição que estiver mais próxima, ela tem que atender de forma bem rápida mesmo. Então, essa é a prioridade da Guarda Municipal. E a Guarda está estruturada para isso, né? Sim, estrutura nós temos. Hoje nós temos uma equipe bastante tranquila para atender. Lógico que precisamos buscar mais pessoas, né? A tendência da segurança pública é sempre a demanda aumenta, né? E assim, falando da segurança pública, eu trago para discussão política, porque a responsabilidade hoje, para você ter ideia das violências em Dourados, não é falta só de segurança pública. Eu estava citando o exemplo do Hospital da Vida. Sexta-feira eu estava de plantão e de madrugada cheguei no Hospital da Vida, tinha 3 moradores de rua dormindo na porta do Hospital da Vida. Então aí é questão de assistência social. Que é uma questão social também. E aí o que eu tive conversando com alguns funcionários, e eles falam que eles não chamam a guarda e deixam aquelas pessoas ficarem ali porque elas se tornam agressivas. Aí elas adentram ao hospital, elas usam os banheiros dos pacientes, sabe? E ali é saúde pública, então nós não podemos deixar. Então envolve assistência social. Essa questão dessa moça que é drogada, que estava no posto de saúde, também não é só questão de segurança pública, né? É uma política social que nós temos que fazer, e hoje em Dourados é preocupante, Ginês, porque semanalmente está chegando morador de rua em Dourados. Vem de outros municípios. Vem de outros municípios, de outros estados, para você ter ideia, né? Eu abordo toda semana pessoas novas em Dourados. E a gente vai fazer a pesquisa, tá vindo do estado do Paraná. Tá vindo muitos moradores de ruas do estado do Paraná, do estado de Santa Catarina, e assim, então é uma preocupação. Você pode aumentar o contingente de guarda municipal, de polícia militar, mas nós temos que atacar e trabalhar nessa parte. Com várias frentes, não só segurança pública. Não só segurança pública. E falando da violência na UPA, o que nos preocupa, porque a UPA é o seguinte, hoje ela é a recepção de todo atendimento médico, hospitalar, para quem não tem um convênio, né, particular, é a UPA. Não, a UPA é a porta de entrada, não só para Dourados, né? É a porta de entrada de tudo. E lá nós temos um problema sério que se chama psiquiatria, né? O paciente que está alterado, que tem problemas psiquiátricos, o primeiro atendimento dele é na UPA. E ali não tem um local, não tem uma ala determinada para ele. Então, eu tive até na UPA, no último plantão, trabalhando como guarda municipal, e eu presenciei uma paciente psiquiátrica andando para dentro do hospital, dentro da unidade hospitalar o tempo todo. E aí conversa com o paciente, com um funcionário ou outro, eles falam assim, Cabral, não tem o que fazer. Como a gente vai fazer? Vai manter amarrada, né? Vai manter sedada? Então é uma preocupação que o poder público e nós, vereadores, principalmente, nós temos que entrar nesse embate. Tem que debater e buscar soluções. Trazer a responsabilidade para nós vereadores. E parar de fazer a saúde pública de Dourados como um palanque político. Nós temos que trazer o problema e nós temos que buscar a solução. Perfeito. Essa é a responsabilidade nossa. Nós somos eleitos para isso, né? As pessoas perguntam, Cabral, você que é da área de segurança e é professor também, qual que é a sua bandeira, né? Nós não podemos assumir uma bandeira contra o vereador, nós temos que cuidar da cidade de Dourados. E hoje o que está repercutindo é esse problema de saúde. Por quê? Às vezes a gente vê muitos amigos, muitos colegas da Câmara de Vereadores aí fazendo política com a fragilidade da saúde pública. E nós não podemos, Ginês, de momento nenhum, usar hoje o que está acontecendo na saúde pública para fazer palanque político. Falando em política, vamos trocar um pouquinho de assunto, né? Inspetor Cabral, depois de algumas tentativas, conseguiu se eleger em Dourados vereador no primeiro mandato. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vitória e o que a Câmara, né, o trabalho de vereador representa para o senhor. Então, Ginês, falar um pouquinho da trajetória política minha, né? Minha primeira... na verdade, já tive algumas demandas, disputei liderança de sala de aula, né? Desde quando criança está envolvido na política, né? Fui presidente do Sindicato da Guarda, e aí em 2012 eu resolvi sair candidato a vereador pelo PSB, ao qual eu saí candidato, tirei 429 votos, né? Naquele momento. Em 2020 eu abri mão de ser vereador para a gente ter e somar força e ter um vereador eleito na Guarda, onde foi eleito o Olavo Sul. E aí em
2016, aliás, eu abri mão em 2020 abri mão em 2024, saí candidato. Fiquei de suplente no Partido Podemos com 963 votos. E agora, pelo PSD, a gente conseguiu ser eleito, né? Então é uma trajetória política aí, na terceira tentativa a gente conseguiu entrar. E o que você enxerga do trabalho da Câmara? Claro que você já disse um pouco aqui, né? E foi firme na fala em relação ao trabalho do vereador, ao trabalho da prefeitura, ao trabalho do poder público, de debater questões e demandas que acontecem no dia a dia da cidade. Essas demandas, uma cidade do tamanho de Dourados, tem muitas complexidades, tem muita coisa para resolver e muito passa pela Câmara de Vereadores, né, Cabral? Ginês, quando você assume o cargo, a responsabilidade de ser vereador, né? Nós temos que entender que o vereador, ele tem muito que fazer, muito trabalho, né? Às vezes as pessoas lá fora, ela fala assim, o vereador não faz nada. Você consegue não fazer nada se você não quiser, mas a cidade, a demanda é muito grande, sabe? A necessidade da população é muito grande, como o próprio nome diz que o vereador é para vereador do outro, então assim, é muito. Hoje nós temos em torno aí de 260 mil habitantes, a cidade de Dourados, a sua expansão territorial está muito grande, as demandas são muito grandes, então assim, tem muito serviço e tudo, igual você falou, para administrar uma cidade, passa pela Câmara Municipal de Vereadores. E falando de Câmara de Vereadores, no primeiro mandato, você acabou conseguindo, numa articulação política, claro, conversando, dialogando, costurando, e a presidente é a Leandra, né, que vai ser convidada mais uma vez para participar aqui com a gente, e também você conseguiu, dentro da composição, ser o vice-presidente da Câmara. Me fala um pouquinho dessa missão extra, né, dentro do Poder Legislativo. Então, Ginês, é algo que até assim me surpreendeu, porque eu não esperava, né, estar no cargo de vice-presidente da Câmara, mas eu falo assim, me sinto honrado pelos colegas terem aceitado o meu nome como vice, né, e ter votado na gente para a chapa. Então foi uma costura política em conversas e reuniões, na hora de montar a chapa. E eu coloquei o meu nome à disposição de vice, né, numa chapa que veio construída aí com praticamente o PSDB, né. Nós temos a Leandra como presidente, o Yuri como primeiro secretário e o Pudim, né, e aí o Cabral entrou lá e colocou o nome à disposição e de imediato aceitaram o nome do Cabral de vice, né. E aí o grupo político também aceitou votar na chapa, né. E eu falo assim, hoje é uma honra e uma responsabilidade ser vice-presidente da Câmara. Porque a Leandra é uma pessoa que vem tocando a mesa diretora de forma bem consciente e nenhuma decisão ela toma sozinha. Isso tem me deixado assim, bastante animado, bastante responsável até, porque ela tem convidado todos da mesa para qualquer tomada de decisão. De forma colegiada. De forma colegiada. Isso tem surpreendido, e sim, tem que parabenizar a atitude dela, né? Teve um período aí que eu fiquei uma semana praticamente na presidência, porque ela teve que se ausentar. É algo que os próprios colegas da Câmara, os mais antigos, falam que é algo inédito em Dourados, onde um vice-presidente ficou uma semana trabalhando na presidência. Agora, Cabral, para a gente ir para a parte final da nossa fala, está só começando o teu mandato, está só começando os desafios, né, da Câmara de Vereadores, né, diante de Dourados, que tem uma série de demandas. Quais são as perspectivas, né, no teu ponto de vista, de que são prioridades e que precisam ser debatidas com frequência de agora em diante? Ginês, a cidade de Dourados, nós já passamos por momentos bem difíceis, né? E até a gente estava conversando ali com o pessoal antes de entrar aqui. Dourados hoje está caminhando, né? E tem toda uma estrutura para crescimento, né? Foi construída uma estrutura, deixada uma estrutura aí para o atual prefeito, juntamente com a Câmara de Vereadores, administrar melhor a cidade de Dourados. Então a perspectiva é que Dourados cresça, que nós possamos ter uma mudança na mobilidade urbana de Dourados, que nós possamos ter uma mudança na educação de Dourados, em formas de crescimento, né? Não deixar crianças fora de sala de aula, e uma mudança drástica na saúde de Dourados, porque nós precisamos rediscutir a saúde de Dourados, e quando eu falo rediscutir, não é só rediscutir a termo de Dourados. E aí nós temos que trazer para a briga, para a discussão, os nossos senadores, os deputados federais, estaduais, porque a demanda da cidade de Dourados hoje, ela passa em torno de 33 municípios. Nós não atendemos apenas a cidade de Dourados. E isso é preocupante. As condições que tem hoje é para atender apenas a cidade de Dourados, mas nós precisamos
receber, acolher os nossos irmãos vizinhos aqui, e a estrutura hoje para a saúde não é essa. Então nós temos que rediscutir enquanto vereador. Cada vereador tem a sua bancada, tem seu partido, nós temos que trazer os nossos deputados para dentro dessa discussão. Eu, como vereador do PSD, que é o partido do nosso vice-governador Barbosinha, tenho que buscar essa parceria com ele, com o governo do estado, porque o governo do estado ele tem que olhar Dourados como uma macro-região, né? Nós não podemos deixar só a responsabilidade para o prefeito e para os nossos vereadores. Da importância que tem a região de Dourados. Isso, a região de Dourados é um celeiro, né? Um grande celeiro, e hoje ele acolhe todas essas demandas dos municípios vizinhos. Então, assim, a perspectiva é de crescimento, né? Ainda mais, que Dourados está num patamar hoje de crescimento, graças a Deus tem sido tornado esse crescimento, mas nós temos que trazer essa discussão de fora para dentro também. Inclusive o vice-governador Barbosinha já esteve aqui no microfone aberto da Massa FM e eu conversei com o inspetor Cabral, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Dourados. Vereador, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui nos estúdios da Massa. Eu que agradeço aí o convite e dizer que o nosso gabinete está aberto, Ginês, tá? E deixar assim um recado para a população de Dourados, que vai continuar vendo o inspetor Cabral, o vereador, dentro de uma viatura, trabalhando, patrulhando o centro da cidade, os bairros, porque a ideia hoje, que quando você sai para a rua para pedir voto, os eleitores falam assim, mas vocês vão voltar aqui só a cada 4 anos, né? Não, e eles vão ver que o inspetor Cabral, o vereador inspetor Cabral, ele vai estar na rua constantemente. Então, você vai ter acesso ao Cabral, segue o Cabral na rede social, lá nós temos um telefone do gabinete que atende a população, né? Às vezes não vai ser respondido por mim, mas por um dos assessores meu, que é um dos braços direitos que nós temos. Então, assim, deixar aberto o nosso gabinete para você, para a rádio e para quem está nos ouvindo aí. Eu agradeço muito, Cabral. Um ótimo dia e uma ótima semana para você. Hoje tem sessão, né? Hoje tem sessão. Daqui a pouco nós temos a pré-pauta. Quem está nos ouvindo, estão convidados a ir lá assistir a sessão ou assistir na TV Câmara, né? A partir das 15 horas. Nós precisamos que a população venha fazer parte, né? Que a população vai acompanhar os trabalhos de cada vereador na Câmara de Vereadores, para você também poder cobrar do seu representante. Ok, muito obrigado, ótimo dia. Um abraço, fica com Deus. Amém. Agora